Meu nome é Mia Carter, tenho 30 anos, e a noite em que minha mãe jogou vinho em mim começou com uma pergunta que parecia completamente inocente. Estávamos reunidos em um pavilhão reservado nos arredores de Chicago para comemorar o aniversário da minha avó. Em determinado momento, meu tio olhou para mim do outro lado da mesa e perguntou: Então, Mia, onde você está morando atualmente? Pousei o garfo e respondi: Na Gold Coast, no último andar. O ambiente mudou na mesma hora. As conversas diminuíram até praticamente desaparecerem. Minha mãe apertou a taça de vinho entre os dedos. Um dos parentes perguntou se eu estava falando daquele prédio famoso com vista para o lago. Confirmei com a cabeça. Então outro familiar me encarou, como se tivesse acabado de ligar alguns pontos. Espera aí. Mia Carter? Northline Recall and Compliance? Você é aquela Mia Carter? Eu não tinha nenhuma intenção de falar sobre minha carreira naquela comemoração. Para ser sincera, boa parte da família nem sabia que a empresa era minha. Sou a CEO, respondi. O rosto da minha mãe mudou imediatamente. Durante anos, ela havia contado para todo mundo que eu era apenas a filha que trabalhava em alguma empresa de logística. Enquanto isso, apresentava Sarah, minha irmã mais velha, como o grande exemplo de sucesso da família. Naquele instante, todos começaram a perceber que minha mãe ou não fazia ideia de como minha vida realmente era, ou havia escondido deliberadamente minhas conquistas. Você sempre precisa transformar tudo em algo sobre você. Ela disparou. Eu só respondi à pergunta, falei. A mão dela tremia. Então, de repente, ela arremessou o vinho. A bebida atingiu meu ombro e se espalhou pelo meu vestido. A taça caiu logo depois e se espatifou contra o piso de pedra. Ninguém riu. Ninguém se levantou. Ninguém parecia saber como reagir. Minha avó, porém, permaneceu completamente calma. Primeiro olhou para minha mãe. Depois, encarou minha irmã. Então disse: Mia, não vá embora. Preciso conversar com você em particular antes disso. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia da importância daquela conversa. Meses depois, minha avó faleceu, e Sarah acabou me levando aos tribunais. Ela alegou que eu havia manipulado o testamento para conseguir benefícios que, segundo ela, deveriam ser dela. O que Sarah não sabia era que nossa avó já havia previsto que algo assim poderia acontecer. E havia deixado tudo preparado. Antes de contar o que minha avó me revelou naquela noite e como aquele processo judicial acabou colocando em risco justamente a carreira que Sarah mais valorizava, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero descobrir até onde essa história chegou. Mas, para entender por que minha mãe reagiu ao meu endereço como se eu tivesse cometido uma ofensa pessoal, você precisa conhecer a história que ela passou quase 20 anos contando sobre nossa família. Sarah era apenas 18 meses mais velha que eu, mas minha mãe não se limitava a demonstrar preferência por ela. Aos poucos, ela construiu toda a imagem da nossa família ao redor da ideia de que Sarah era extraordinária. Ela era elegante, comunicativa, ambiciosa e tinha uma habilidade impressionante para mostrar aos adultos exatamente aquilo que eles queriam enxergar. Eu era o oposto. Mais reservada, passava horas tentando entender como as coisas funcionavam. Quando criança, eu conseguia ficar uma tarde inteira tentando descobrir por que o supermercado sempre ficava sem o mesmo cereal nas sextas-feiras. Sarah entrava em uma sala, memorizava o aniversário de todo mundo e, poucos minutos depois, já havia 3 adultos dizendo à minha mãe o quanto ela era especial. Minha infância não foi uma sequência interminável de momentos terríveis. O que realmente me marcou foi algo mais sutil: as comparações se tornaram tão frequentes que acabaram parecendo normais. Minha mãe mantinha no corredor uma grande moldura cheia de recortes de jornais, certificados e fotografias. Quase tudo era sobre Sarah. No ensino médio, participei de uma competição de operações do condado. Passei meses criando um sistema para melhorar o controle de estoque da despensa da escola e acabei vencendo. Minha mãe me parabenizou. Mas, logo depois, perguntou se eu poderia colocar meu certificado em outro lugar porque precisava daquele espaço para colocar uma fotografia de Sarah com a equipe de debate. Ainda me lembro de ficar parada, segurando 4 taxinhas na mão, enquanto minha mãe reorganizava as fotos da minha irmã. Curiosamente, aquela cena ficou mais marcada na minha memória do que qualquer insulto direto. Minha avó Betty era diferente,
embora também estivesse longe de ser perfeita. Ela realmente me amava. Mesmo assim, durante anos permitiu que aquela divisão entre nós continuasse, porque sabia que confrontar minha mãe quase sempre terminava em conflito. Quando eu tinha 16 anos, Sarah tinha uma entrevista para uma bolsa de estudos justamente na mesma tarde em que eu apresentaria uma simulação empresarial regional. Eu havia passado 6 meses preparando aquele projeto. Minha mãe anunciou que todos iriam ao jantar de Sarah depois da entrevista. Isso significava que ninguém estaria presente na minha apresentação. Minha avó ficou dividida por alguns minutos, mas acabou acompanhando os outros. Naquela tarde, eu apresentei meu projeto sozinha. Fiquei em segundo lugar. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei a cozinha cheia de balões parabenizando Sarah por um resultado de entrevista que ela sequer havia recebido ainda. Enquanto isso, meu certificado continuava dentro da mochila. Minha avó me encontrou comendo sobras na cozinha depois da meia-noite. Ela não tentou fazer um discurso perfeito. Apenas se sentou ao meu lado e disse: "Eu deveria ter estado lá." Foi a primeira vez que alguém reconheceu que me deixar de lado não tinha sido simplesmente um acidente. Tinha sido uma escolha. Olhei para ela e perguntei: "Quantas vezes uma pessoa precisa ser tratada como a opção menos importante antes de parar de aparecer?" Minha avó ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu: "Menos vezes do que esta família parece imaginar." Aquela conversa mudou completamente nossa relação. A partir daquele momento, ela passou a estar presente de outra maneira. Em vez de comparar o que eu fazia com Sarah, começou a perguntar sobre as coisas que realmente me interessavam. Ela até me fazia explicar sobre cadeias de abastecimento durante o café da manhã, e embora mal entendesse por que alguém gostaria de falar sobre gargalos em depósitos enquanto comia panquecas. Mas ela nunca passou a tratar Sarah como inimiga, e eu jamais pedi isso. Eu não precisava que minha avó escolhesse a mim em vez da minha irmã. Eu precisava apenas que alguém parasse de transformar o amor em uma competição. Sarah seguiu exatamente o caminho que todos esperavam dela. Faculdade de administração, estágios, banco privado e, depois, gestão de patrimônio. Cada promoção virava motivo para uma comemoração familiar. Minha mãe começou a apresentá-la como o gênio financeiro da família. Quando Sarah entrou para a Hawthorne Private Client Group e passou a administrar investimentos de famílias ricas, minha mãe praticamente incorporou aquilo à própria história. Era como se o sucesso da minha irmã também servisse para provar que ela havia criado a filha perfeita. Enquanto isso, eu estudava em uma universidade estadual com uma bolsa voltada para operações e trabalhava à noite em uma empresa regional de armazenamento refrigerado. Para os parentes, minha mãe resumiu minha vida profissional de uma maneira bem menos impressionante. A Mia trabalha com umas coisas de estoque e caixas. Depois de algum tempo, parei de corrigi-la. Em um dia de ação de graças, Sarah perguntou se eu ainda estava trabalhando em um depósito. Respondi que estava coordenando operações de recolhimento de produtos em 3 estados. Ela apenas sorriu. Bom, alguém precisa manter as prateleiras organizadas. Minha mãe riu. Minha avó, porém, ficou me observando do outro lado da mesa, esperando para descobrir se eu iria me defender. Eu não disse nada. Aprendi que pessoas determinadas a entender você da maneira errada raramente mudam de opinião só porque você apresenta um currículo melhor. Foi então que comecei a separar minha vida pessoal da minha vida familiar. Minha família sabia que eu tinha um emprego, que vivia ocupada e que morava em Chicago. Eles não sabiam quais clientes eu atendia, o quanto minhas responsabilidades estavam aumentando ou quanto dinheiro eu estava conseguindo guardar. Minha mãe interpretou meu silêncio como mais uma prova de que Sarah continuava muito à frente de mim. E eu deixei que ela acreditasse nisso. Hoje, olhando para trás, acho que foi exatamente por isso que a revelação no aniversário da minha avó atingiu minha mãe de maneira tão intensa. Ela não estava apenas descobrindo que eu tinha prosperado. Ela estava vendo, diante de todos aqueles parentes, a história que havia repetido durante anos desmoronar. Minha avó, diferente de quase todo mundo naquela mesa, já sabia de praticamente tudo. Minha carreira também não começou com um investidor, um aplicativo revolucionário ou uma ideia que me deixou milionária da noite para o dia. Tudo começou às 2h17 de uma madrugada de janeiro, dentro de um enorme armazém refrigerado nos arredores de Chicago.
Eu tinha 24 anos e trabalhava como supervisora de operações quando um fabricante descobriu que milhares de caixas de um determinado lote precisavam ser localizadas com urgência. A empresa sabia quantas unidades havia enviado. O problema era outro: ninguém conseguia determinar exatamente para onde aquelas mercadorias tinham ido depois de passarem pelas diferentes distribuidoras. 3 bancos de dados apresentavam informações completamente diferentes. 2 gerentes de armazém não atendiam às ligações, e ninguém tinha um procedimento confiável para rastrear o estoque. Durante horas, cerca de 20 pessoas ficaram ligando para lojas, comparando planilhas e discutindo sobre quais registros estavam corretos. Observando aquela confusão, percebi algo importante: as empresas tinham sistemas sofisticados para colocar produtos no mercado, mas muitas vezes estavam completamente despreparadas quando precisavam recuperar esses mesmos produtos. Passei o ano seguinte estudando tudo o que podia sobre recolhimentos de produtos, logística reversa, documentação de fornecedores, rastreamento de mercadorias e coordenação de crises. Foi nessa época que conheci Ethan Cole. Ele trabalhava como analista de planejamento de rotas e tinha um hábito particularmente irritante: questionava praticamente todas as minhas suposições. No começo, nós discutíamos o tempo todo. Depois percebi que ele não estava tentando provar que eu estava errada. Ele queria descobrir se uma ideia realmente funcionava quando fosse colocada sob pressão. Minha primeira tentativa de criar uma empresa especializada em gerenciamento de recalls foi um desastre. Eu tinha economizado $11.400, mas cometi o erro de investir demais no desenvolvimento de um software antes de conquistar clientes suficientes para pagar as contas. Em 8 meses, quase toda a minha reserva havia desaparecido. Um possível cliente pegou minha proposta, criou um processo interno baseado nela e nunca me contratou. Outro chegou a assinar um contrato, mas cancelou antes mesmo de começarmos a implementação. Voltei a aceitar trabalhos de consultoria para conseguir pagar o aluguel. Em algumas noites, meu escritório era simplesmente uma mesa dobrável dentro de uma sala de armazenamento que eu alugava de terceiros. Depois das 6 da tarde, o aquecimento costumava parar de funcionar. Eu não contei nada para minha família. Sabia exatamente o que minha mãe diria. Sarah tinha uma carreira estável. Por que eu não conseguia simplesmente ser mais sensata? Ethan era a única pessoa que sabia o quanto eu estava perto de desistir. Certa sexta-feira, mostrei a ele uma planilha que indicava que eu tinha dinheiro suficiente para sobreviver por mais 7 semanas. Ele olhou para os números e disse: "O problema não é o seu produto. Você está tentando vender software, quando seus clientes estão, na verdade, desesperados porque não sabem como agir durante uma emergência." Aquela frase mudou tudo. Reconstruí a empresa praticamente do zero. Em vez de vender apenas tecnologia, criei um serviço completo de gerenciamento de crises. Nós rastreávamos os produtos, coordenávamos distribuidores, documentávamos as devoluções, organizávamos transferências entre depósitos e oferecíamos aos executivos uma central única para comandar toda a operação durante um recall. O software deixou de ser o produto principal e passou a ser uma das ferramentas usadas dentro do serviço. Nossa primeira grande oportunidade veio de uma fabricante de produtos domésticos. O fornecedor logístico habitual da empresa não conseguia organizar uma retirada nacional com a rapidez e a precisão necessárias. Durante 11 dias, dormi em intervalos curtos enquanto coordenava equipes espalhadas por 6 estados. Conseguimos concluir o trabalho antes do novo prazo estabelecido pelo cliente e entregamos um relatório completo mostrando todo o percurso e a movimentação das mercadorias. Aquela empresa nos indicou para outras 2. A Northline Recall and Compliance começou a crescer devagar. E então, de repente, o ritmo mudou. Ethan deixou o emprego e se tornou nosso primeiro funcionário dedicado exclusivamente às operações. Saímos daquela pequena sala de armazenamento e finalmente alugamos um escritório de verdade. Comecei a contratar especialistas em transporte, documentação regulatória, sistemas industriais e comunicação durante crises. Mas, no 3º ano, quase perdemos tudo outra vez. Um dos nossos maiores clientes atrasou um pagamento por 4 meses, enquanto nós já havíamos pago as transportadoras terceirizadas que estavam executando o trabalho. Para manter a equipe em dia, parei de receber meu próprio salário e coloquei praticamente todo o dinheiro disponível da empresa na folha de pagamento. Ainda me lembro de ficar sentada dentro do meu carro depois de avisar a equipe que os salários estavam garantidos.
Eu sabia que, naquele momento, havia menos dinheiro na minha conta pessoal do que quando terminei a faculdade. O sucesso era muito diferente da versão bonita que as pessoas costumavam contar depois que tudo dava certo. Aos 29 anos, eu já era CEO de uma empresa que coordenava operações complexas de recolhimento e recuperação de produtos em toda a América do Norte. Nossa empresa ainda não era conhecida pelo grande público, mas, dentro do nosso setor, o nome Northline já tinha peso. Em determinado momento, uma empresa de private equity comprou uma participação minoritária. Isso nos deu capital suficiente para crescer sem que eu precisasse abrir mão do controle. A negociação mudou completamente minha situação financeira. Depois de anos passando por depósitos, aeroportos e instalações de clientes, finalmente comprei uma cobertura em um condomínio na Gold Coast, em Chicago. Eu queria ter um lugar que realmente parecesse meu. Minha avó sabia, porque costumava me visitar. Na primeira vez que entrou no apartamento, caminhou até as janelas com vista para o lago Michigan e começou a rir. Sua mãe ainda acha que você trabalha em uma doca de carregamento. Eu sei. Então por que nunca contou a verdade? Olhei para ela e respondi. Porque estou cansada de ter que provar meu valor o tempo todo. Minha avó virou para mim e sorriu. Boa resposta. Ela passou quase 2 horas fazendo perguntas sobre a Northline. Mostrei fotos do nosso primeiro escritório, da mesa dobrável que usei no começo e até do depósito onde aquela ideia começou a tomar forma. Ela não queria saber quanto a empresa valia. O que realmente interessava a ela era tudo o que havia acontecido entre aquela mesa improvisada e a vista que tínhamos diante de nós. Enquanto isso, Sarah havia se tornado uma das consultoras mais conhecidas da Hawthorne. Suas redes sociais estavam cheias de participação em conferências, eventos exclusivos para clientes milionários e publicações cuidadosamente elaboradas sobre preservação de patrimônio entre gerações. Minha mãe compartilhava cada conquista dela no grupo da família. Eu nunca respondia. Então chegou o aniversário de 79 anos da minha avó. Depois que minha mãe jogou o vinho em mim e eu fui me limpar, minha avó me encontrou perto da entrada lateral. Ela me entregou um guardanapo e disse: Agora você entende por que tenho colocado certas coisas por escrito. Franzi a testa. Que coisas? Minhas decisões. Expliquei que não queria falar sobre dinheiro no aniversário dela. Ela balançou a cabeça. Não estou falando de dinheiro. Estou falando do que acontece quando alguém acredita que tem o direito de tomar decisões no lugar de outra pessoa. Depois disso, pediu que eu encontrasse o advogado dela na semana seguinte. Não era para negociar nada. Ela simplesmente queria que eu entendesse um limite importante. Tudo que ela decidisse fazer com o próprio patrimônio seria escolha dela, registrada de maneira independente. Depois que partisse, ninguém teria permissão para distorcer suas razões ou inventar intenções que nunca existiram. Na época, achei que ela estava sendo cuidadosa demais. Eu não fazia ideia de que Sarah já havia dado a ela motivos suficientes para tomar aquelas precauções. Minha avó morreu 9 meses depois daquele aniversário. Ela permaneceu lúcida até as últimas semanas e, como detestava acordos vagos ou mal documentados, deixou uma quantidade de registros muito maior do que qualquer um esperava. Eu fiquei arrasada com a perda. Por isso, quando o advogado me contou que ela havia atualizado o planejamento do patrimônio, não fiquei surpresa. O que me surpreendeu foi descobrir exatamente o que ela havia mudado. Minha avó possuía imóveis comerciais que meu avô havia adquirido ao longo de décadas, além de investimentos e uma reserva financeira considerável. Mas o Novo Testamento não simplesmente transferia tudo para mim. Ela deixou valores específicos para outros familiares, criou uma bolsa de estudos em uma faculdade comunitária da região e destinou parte do patrimônio para uma fundação beneficente. Eu fui nomeada beneficiária da maior parcela restante e também recebi a responsabilidade de administrar futuramente 2 imóveis da família. Sarah recebeu uma herança fixa menor e não recebeu qualquer autoridade administrativa. Mas havia uma decisão que mudaria tudo. Minha avó retirou minha mãe da função de executora do patrimônio e nomeou um fiduciário independente para cuidar do processo. Foi justamente essa parte que Sarah não conseguiu aceitar. 3 semanas depois do início do processo de inventário, um oficial de justiça entrou na recepção da Northline enquanto eu me preparava para uma reunião com um dos nossos maiores clientes. Ele perguntou por mim pelo nome completo e colocou um envelope grosso nas minhas mãos.
Sara havia entrado com uma ação para contestar o testamento. Ela alegava que minha avó havia sofrido influência indevida, manipulação e isolamento por parte de pessoas próximas, além de afirmar que eu teria interferido de maneira imprópria no planejamento sucessório anterior. Uma frase específica fez meu estômago gelar. A petição dizia que eu havia usado meu sucesso financeiro e meu acesso a consultores profissionais para pressionar Betty Carter a excluir parentes que questionavam minhas verdadeiras intenções. Li aquela parte 2 vezes. Depois continuei até encontrar uma seção que mencionava uma reunião específica, realizada no dia 16 de abril. Sara alegou que eu havia acompanhado pessoalmente minha avó ao escritório de um advogado naquela tarde e participado das conversas que teriam levado à alteração do testamento. Só havia um problema: eu nunca estive naquela reunião. No dia 16 de abril, eu estava em Saint Louis coordenando uma operação emergencial de recuperação. Mais de 30 funcionários poderiam confirmar minha presença, além de registros do hotel, controles de acesso do prédio, documentos de voos e arquivos do próprio cliente. Foi nesse momento que meu medo deu lugar à concentração. Minha advogada, Rebecca Sloan, foi direta comigo. Ela disse para eu não procurar Sara, não responder às acusações publicamente, principalmente, não presumir que uma única mentira seria suficiente para encerrar o processo. Disputas envolvendo heranças podiam ser emocionais, caras e extremamente complicadas. Os advogados de Sara poderiam alegar que ela havia confundido as datas. Por isso, precisaríamos demonstrar algo muito mais importante: a verdadeira intenção da minha avó, sua capacidade de tomar decisões e o fato de que ela havia agido de maneira independente. Então aconteceu algo que fez aquela disputa ultrapassar completamente a questão da minha herança. Um cliente da Northline encaminhou para mim um e-mail anônimo. A mensagem continha uma cópia da petição apresentada por Sara. O remetente havia destacado as acusações e perguntado se a empresa realmente se sentia confortável em confiar operações emergenciais de compliance a alguém acusado de manipulação financeira. Pouco depois, descobrimos que outro cliente havia recebido exatamente a mesma mensagem. Fiquei olhando para aquele e-mail e finalmente entendi o que Sara estava tentando fazer. Ela não estava disposta a esperar a decisão do tribunal. Queria atingir minha reputação profissional antes mesmo que um juiz pudesse avaliar se suas acusações tinham fundamento. Nosso conselho convocou uma reunião de emergência. Ninguém me acusou diretamente de ter feito algo errado, mas as perguntas eram inevitáveis. Havia alguma prova contra mim? A imprensa poderia descobrir o caso? A disputa poderia prejudicar as operações da empresa? Pela primeira vez desde que fundei a Northline, um problema familiar particular ameaçava pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquela situação. Isso tornou minha decisão muito simples. Nós não iríamos atacar Sara publicamente. Não divulgaríamos informações sobre ela. Não transformaríamos o processo em uma guerra nas redes sociais. Nossa estratégia seria outra: registrar tudo e deixar os fatos falarem. O advogado independente responsável pelo patrimônio da minha avó apresentou documentos mostrando que ela mesma havia solicitado cada uma das consultas jurídicas. Meses antes da alteração do testamento, um médico também havia avaliado sua capacidade cognitiva. Minha avó havia solicitado aquela avaliação justamente porque imaginava que alguém poderia contestar suas decisões no futuro. O advogado tinha anotações detalhadas de todas as reuniões. E havia outro detalhe importante: minha avó havia exigido que nenhum familiar estivesse presente no encontro em que o Novo Testamento seria assinado. Foi então que Rebecca encontrou algo que eu nem sabia que existia. Minha avó havia gravado um depoimento em vídeo. Na gravação, ela explicou que amava as duas netas, mas estava preocupada com as repetidas tentativas de influenciar suas decisões financeiras. Ela deixou claro que o novo planejamento não era uma recompensa para mim nem uma punição contra Sara. Era, segundo suas próprias palavras, uma maneira de manter o controle sobre seu patrimônio nas mãos de pessoas que soubessem respeitar quando ela dissesse não. Rebecca pausou o vídeo. De quem ela estava falando? Olhei para ela. Eu não sei. Rebecca respirou fundo. Então vamos descobrir. A fase de coleta de provas finalmente respondeu àquela pergunta. Meses antes de minha avó modificar o testamento, Sara havia tentado várias vezes convencê-la a transferir uma parte significativa de seus investimentos para um fundo privado de renda ligado à sua rede profissional. Minha avó recusou. Sara insistiu outras vezes.
Em um dos e-mails, minha avó escreveu claramente: eu já disse que não vou mudar meus investimentos apenas porque você acredita que isso facilitaria o planejamento financeiro da família. Sarah respondeu: estou apenas tentando proteger aquilo que deveria continuar dentro da família. Rebecca terminou de ler a frase, levantou os olhos e me encarou. O processo havia começado com Sarah me acusando de influenciar minha avó. Agora, porém, os documentos começavam a contar uma história bem diferente. As evidências indicavam que talvez fosse Sarah quem não aceitava os limites financeiros que minha avó havia estabelecido. E ainda não tínhamos encontrado o pior e-mail. A preparação para o julgamento levou 5 meses. Eu continuava comandando a Northline, mas minha rotina havia se tornado brutal. Reuniões com clientes às 7 da manhã, preparação jurídica antes do almoço, revisões operacionais durante a tarde e depoimentos à noite. As acusações de Sarah criaram tanta incerteza que um possível parceiro de aquisição decidiu adiar as negociações. A empresa não estava entrando em colapso, mas, pela primeira vez, meus funcionários conseguiam sentir os efeitos daquela disputa familiar dentro do ambiente de trabalho. Ethan se recusava a me tratar como uma vítima. Era justamente por isso que eu confiava nele. Certa noite, ele entrou no meu escritório e me encontrou cercada por páginas e mais páginas de transcrições dos depoimentos. Você me contratou para cuidar das operações. Então deixe que eu faça meu trabalho. É exatamente isso que estou fazendo. Não. Você está revisando cada decisão porque tem medo de que alguma coisa dê errado enquanto estiver no tribunal e todo mundo conclua que Sarah estava certa sobre você. Eu odiei admitir, mas ele tinha razão. Ethan se sentou diante de mim. Sua irmã não pode fazer você destruir a própria empresa enquanto você tenta provar que ela não conseguiu destruí-la. Aquelas palavras mudaram minha maneira de encarar tudo. Passei a delegar mais responsabilidades. Parei de tratar cada nova movimentação do processo como se fosse uma emergência empresarial. Acima de tudo, deixei de enxergar o julgamento como uma oportunidade para explicar toda a minha infância. Tribunais não existem para decidir qual irmão recebeu mais elogios durante o jantar de ação de graças. Precisávamos de datas, documentos, testemunhas e motivos. Rebecca estruturou nossa defesa em 4 pontos principais. Minha avó tinha plena capacidade para tomar decisões, ela havia escolhido um advogado independente, eu não estava presente nas reuniões importantes relacionadas ao planejamento do patrimônio, e Sarah possuía um conflito financeiro que não havia revelado em sua petição. O conflito veio à tona depois que o Hawthorne Private Client Group respondeu a uma intimação judicial. Sarah havia apresentado a minha avó o fundo privado de renda como uma alternativa conservadora, dizendo que ele poderia facilitar a administração do patrimônio. Mas havia uma informação que ela não havia explicado claramente. Uma empresa afiliada poderia pagar uma comissão de indicação relacionada aos novos ativos encaminhados por determinados consultores. As próprias regras internas da Hawthorne exigiam que conflitos desse tipo fossem declarados por escrito e aprovados pelo setor de compliance antes que um funcionário envolvido em consultoria financeira pudesse propor uma operação semelhante a um parente próximo. Não havia nenhuma aprovação desse tipo no arquivo profissional de Sarah. E havia algo ainda mais preocupante. 2 dias depois de minha avó rejeitar a proposta, Sarah enviou uma mensagem usando seu e-mail pessoal. Se você insiste em me deixar algum controle sobre os imóveis depois de tudo que mamãe e eu fizemos, então não espere que eu continue resolvendo seus problemas financeiros. Minha avó encaminhou aquela mensagem imediatamente ao advogado responsável pelo patrimônio. No corpo do e-mail, escreveu apenas 4 palavras. É isso que me preocupa. Li aquelas palavras no escritório de Rebecca e senti algo ainda mais frio do que raiva. Durante meses, Sarah havia tentado convencer todo mundo de que nossa avó estava confusa, vulnerável e facilmente influenciável. Mas os próprios registros de Beth mostravam outra coisa. Ela havia percebido a pressão por conta própria, registrado o que estava acontecendo e levado suas preocupações diretamente a um advogado independente. O processo estava começando a se voltar contra Sarah. O depoimento dela tornou a situação ainda pior. Sarah insistiu que jamais havia relacionado suas orientações profissionais à herança. Rebecca então apresentou o e-mail. Sarah tentou explicar dizendo que estava emocionalmente abalada e que havia escrito aquelas palavras como neta, não como profissional da área financeira. Então Rebecca apresentou uma mensagem que Sarah havia enviado para minha mãe naquela mesma noite.
Ela vai entender quando perceber que a Mia não faz ideia de como administrar esses bens. Aquela mensagem era importante porque toda a estratégia de Sarah dependia da ideia de que eu havia aparecido repentinamente na vida financeira da minha avó. Só que os registros de Beth contavam uma história completamente diferente. Ela já conversava comigo havia quase 3 anos sobre a administração dos imóveis e das operações relacionadas a eles. Não falávamos sobre investimentos. Não discutíamos quem receberia o quê. E eu nunca pedi para ser incluída no testamento. Minha avó me procurava para falar sobre contratos com fornecedores, cronogramas de manutenção, renovações de seguros e registros dos inquilinos, porque esse era justamente o tipo de sistema que eu entendia. Eu nunca administrei as contas de investimentos dela, nunca recomendei aplicações e jamais pedi que ela alterasse seus beneficiários. Sarah, porém, parecia acreditar que, por trabalhar com gestão de patrimônio, a autoridade sobre os bens da família deveria naturalmente pertencer a ela. E essa suposição estava prestes a se tornar um dos pontos centrais do julgamento. Enquanto isso, minha mãe decidiu reforçar ainda mais a versão de Sarah. Durante seu depoimento, afirmou que minha avó havia ficado impressionada com a minha riqueza repentina e fascinada pelo meu sucesso depois daquela festa de aniversário. Rebecca então perguntou: sua mãe já sabia que Mia era CEO antes daquela noite? Minha mãe hesitou. Não. Então você contou aos parentes que Mia estava enfrentando dificuldades profissionais? Talvez eu tenha dito que ela ainda estava tentando encontrar seu caminho. Ela estava? Minha mãe ficou em silêncio por um instante. Eu não sabia. Rebecca fez outra pergunta. Então por que dizia isso? Minha mãe respondeu em voz baixa. Sarah estava indo muito bem. Eu não queria criar uma competição constante entre as duas. Rebecca encarou. Então você diminuía as conquistas de Mia para evitar que Sarah se sentisse inferiorizada? Minha mãe não respondeu. Durante grande parte da minha infância, eu acreditava que era simplesmente a filha que vivia sendo comparada à irmã. Mas, sob juramento, minha mãe revelou algo muito mais difícil de aceitar. Quando comecei a prosperar, ela passou a esconder minhas conquistas porque a dinâmica familiar só funcionava enquanto Sarah continuasse ocupando o topo. O julgamento começaria na segunda-feira. Na noite anterior, Rebecca me ligou. O diretor de compliance da Altorn estará presente. Por quê? Porque alguns pontos do depoimento de Sarah podem envolver declarações que ela fez enquanto trabalhava na empresa. Eu entendi imediatamente a gravidade daquilo. O juiz do processo sucessório decidiria o destino do testamento. Mas agora a carreira de Sarah também estava em jogo, sentada entre as pessoas que acompanhavam o julgamento. Os 2 primeiros dias aconteceram exatamente como Sarah esperava, foram emocionais, desconfortáveis e cheios de histórias antigas da nossa família. A advogada dela, Marissa Grant, tentou me apresentar como uma executiva rica que havia voltado à vida da minha avó depois de construir uma empresa bem-sucedida e, aos poucos, criado uma situação favorável para assumir o controle de propriedades valiosas. Ela mostrou fotografias de minha avó visitando meu apartamento na Gold Coast. Também apresentou mensagens em que Beth comemorava minhas conquistas profissionais na Northline. A intenção era fazer meu vínculo com minha avó parecer uma estratégia cuidadosamente planejada. Então Marissa fez a pergunta na qual todo o processo de Sarah estava baseado. Se Beth Carter tomou essa decisão de forma totalmente independente, por que a maior alteração em seu patrimônio aconteceu depois que ela tomou conhecimento do sucesso financeiro de Mia Carter? Rebecca se levantou imediatamente. As provas mostrarão que a senhora Carter já conhecia a empresa de Mia muito antes daquela festa de aniversário. A primeira testemunha foi a advogada responsável pelo patrimônio da minha avó. Ela apresentou documentos mostrando que Beth havia começado a revisar seu planejamento sucessório 14 meses antes daquela comemoração. Minha avó comparecia às consultas sozinha, pagava pessoalmente todos os honorários e havia deixado uma instrução clara: nenhuma das 2 netas deveria receber cópias dos rascunhos do novo planejamento. A advogada também havia recomendado uma avaliação de capacidade cognitiva porque minha avó já previa que Sarah poderia contestar qualquer decisão que reduzisse sua influência sobre o patrimônio. Marissa começou a fazer as perguntas. Mia chegou a entrar em contato com você para dizer o que deveria receber? Não. Em nenhum momento? Em nenhum. Mia sabia que receberia a responsabilidade sobre os imóveis?
Não. Ela só soube depois que Beth faleceu. Em seguida, o médico prestou depoimento. Ele confirmou que minha avó não apresentava nenhum diagnóstico que comprometesse sua capacidade de tomar decisões quando assinou o Novo Testamento. Ela compreendia quais eram seus bens, quem eram seus familiares e quais seriam as consequências de suas escolhas. A terceira testemunha fui eu. Marissa se aproximou lentamente. Senhora Carter, você quer que este tribunal acredite que não exerceu nenhuma influência sobre sua avó? Não. Estou dizendo que não influenciei as decisões dela sobre o patrimônio. Vocês conversavam sobre negócios? Sim. Também conversavam sobre os imóveis dela? Sobre questões operacionais. Sua avó admirava o seu sucesso. Ela era minha avó. Espero que tivesse orgulho de mim. Marissa fez uma pausa. E, mesmo assim, ela nunca transferiu esses imóveis para você enquanto estava viva. Por quê? Olhei para o juiz antes de responder. Porque os imóveis eram dela. Marissa ficou em silêncio por alguns segundos. Então continuei. Ela não me devia o dinheiro dela só porque apoiava minha carreira. E também não devia dinheiro a Sarah simplesmente porque Sarah trabalhava com gestão de patrimônio. Amar alguém não significa que você passa a ter direito de controlar as decisões dessa pessoa. O tribunal ficou completamente silencioso. Marissa mudou de estratégia e colocou na tela a acusação relacionada ao dia 16 de abril. Você espera que este tribunal acredite que não teve absolutamente nada a ver com aquela reunião? Eu não estava lá. Você poderia ter preparado sua avó antes da reunião. Respirei fundo. Imagino que seja possível acusar qualquer pessoa de qualquer coisa quando não existe a obrigação de apresentar provas. Rebeca imediatamente se levantou. Objeção. O juiz aceitou. Então chegaram os registros que comprovavam onde eu realmente estava. O cartão de acesso do meu hotel havia sido utilizado em Saint Louis às 6h42 daquela manhã. Às 7h11, o sistema de segurança da instalação do cliente da Northline registrou minha entrada. As imagens das câmeras mostravam que eu estava conduzindo uma reunião operacional antes do meio-dia. Os registros da viagem corporativa também confirmavam que só retornei a Chicago na noite seguinte. A petição de Sarah não dizia apenas que eu poderia ter influenciado a reunião. Ela afirmava que eu havia participado dela. Marissa tentou argumentar que Sarah talvez tivesse recebido informações incorretas. Então Rebeca pediu para chamar Sarah ao depoimento. Foi nesse momento que o processo começou a desmoronar para ela. Sarah afirmou que nossa mãe havia contado que eu estava presente na reunião. Rebeca apresentou então o depoimento anterior da minha mãe. Sob juramento, minha mãe havia dito que não sabia quem estava presente naquele encontro. Sarah ficou sem resposta. Alguém está enganado, disse ela. Rebeca apenas assentiu. Então vamos falar sobre aquilo que você mesma sabia. Ela apresentou os e-mails que Sarah havia enviado para minha avó sobre o fundo privado de renda. Sarah tentou explicar. Eu só estava tentando ajudá-la. Rebeca colocou diante do tribunal os documentos que mostravam como funcionava o sistema de indicação. Então perguntou: se os investimentos entrassem nesse programa por meio da sua indicação, você poderia receber crédito profissional ou alguma forma de remuneração? Sarah hesitou. Possivelmente. Você informou essa possibilidade a Beth Carter por escrito? Sarah tentou responder de forma vaga. Eu conversei sobre muitas coisas com a minha avó. Rebeca manteve a calma. Essa não foi a minha pergunta. O maxilar de Sarah ficou tenso. Não. Rebeca não desviou o olhar. A Hawthorne autorizou você a apresentar esse tipo de proposta financeira a um parente próximo? Eu não considerei aquilo uma solicitação formal. Rebeca então mostrou ao tribunal um e-mail enviado pela própria Sarah. Posso começar a preparar a documentação da transferência assim que você confirmar. Mesmo sentada no meu lugar, consegui perceber o diretor de compliance fazendo anotações rapidamente. Rebeca continuou. Você afirmou a este tribunal que Mia Carter usou sua posição profissional para pressionar Beth, correto? Sim. Então mostre um único documento em que Mia recomendou algum investimento. Sarah não conseguiu responder.
Um documento em que Mia tenha pedido para ser incluída como beneficiária? Silêncio. Um documento em que Mia tenha solicitado controle sobre os imóveis? Nada. Então Rebecca apresentou outra mensagem de Sarah. Se você insiste em deixar a Mia no controle dos imóveis depois de tudo que mamãe e eu fizemos, não espere que eu continue resolvendo seus problemas financeiros. Pela primeira vez na minha vida, vi Sarah parecer pequena. Rebecca não precisou elevar a voz. Quem está exercendo pressão nessa mensagem? Sarah respondeu. Aquilo foi algo pessoal. Exatamente. Uma pressão pessoal ligada a uma questão de assistência financeira. Sarah tentou se explicar. Eu estava frustrada. Rebecca continuou. E Beth registrou essa preocupação com a própria advogada, não foi? Não sei o que ela fez. Rebecca se virou para a tela. O e-mail encaminhado pela minha avó apareceu diante do tribunal. É isso que me preocupa. Depois veio a gravação deixada por Beth. Minha avó estava sentada diante de uma mesa de reuniões, usando o mesmo cardigan azul que costumava vestir, e olhava diretamente para a câmera. Estou alterando meu planejamento sucessório porque quero que as pessoas que receberão responsabilidades entendam que responsabilidade não é a mesma coisa que direito adquirido. Sarah questionou repetidamente minhas decisões sempre que recusei algumas recomendações financeiras. Mia nunca me pediu esses imóveis. Acredito que ela irá administrá-los com cuidado. Esta é uma decisão minha. Se alguém disser o contrário depois que eu partir, estará afirmando que eu não era capaz de tomar minhas próprias decisões. Quando o vídeo terminou, ninguém se mexeu. Sarah permaneceu olhando para a mesa. Minha mãe começou a chorar atrás dela. Eu não senti vitória. Senti tristeza. Minha avó conhecia a própria família tão bem que percebeu que talvez precisasse deixar uma mensagem para se defender de acusações que nunca estaria viva para ouvir. 3 dias depois, o juiz anunciou a decisão. O Novo Testamento foi mantido. O tribunal concluiu que minha avó tinha plena capacidade testamentária, havia recebido orientação jurídica independente e demonstrado de maneira clara quais eram suas intenções. O juiz também registrou que partes importantes da versão apresentada por Sarah não tinham respaldo nos documentos disponíveis. Em especial, destacou que a alegação relacionada ao dia 16 de abril era contrariada por provas objetivas. Sarah não conseguiu alterar a estrutura da herança que havia tentado contestar. Mas essa foi apenas a primeira consequência. A Hawthorne colocou Sarah em licença administrativa antes mesmo de sairmos do tribunal. Durante a investigação, a empresa descobriu que ela havia apresentado a uma parente próxima um produto financeiro relacionado a um sistema de indicação que não havia sido devidamente declarado, sem a aprovação documentada exigida pelo setor de compliance. O tribunal não estava decidindo se Sarah havia violado regras profissionais. Mas as evidências apresentadas no processo agora faziam parte do registro oficial. 2 semanas depois, a Hawthorne encerrou o contrato dela. Uma organização responsável por credenciamento profissional abriu uma análise sobre sua conduta. Alguns clientes decidiram transferir suas contas porque já não se sentiam confortáveis em continuar com uma consultora cuja atuação estava sendo questionada publicamente. Até uma conferência em que Sarah estava programada para falar retirou seu nome da programação. A carreira que minha mãe havia usado durante anos como prova de que Sarah era a filha mais bem-sucedida da família desmoronou em menos de um mês. Eu nunca liguei para o empregador dela. Nunca procurei seus clientes. Nunca pedi a ninguém que a demitisse. Sarah prejudicou a própria carreira ao construir um processo baseado em uma versão dos acontecimentos que acabou obrigando todos a examinarem suas próprias atitudes. E as despesas jurídicas tornaram tudo ainda mais difícil. O planejamento sucessório da minha avó não autorizava que o patrimônio fosse usado para financiar uma contestação judicial mal-sucedida de Sarah. Por isso, ela ficou responsável pelos próprios honorários advocatícios. Sarah acreditava que a herança acabaria justificando toda aquela batalha. No fim, saiu apenas com o valor fixo que minha avó já havia destinado a ela e uma conta jurídica grande o suficiente para consumir boa parte da vantagem que ela imaginava estar lutando para aumentar. Minha mãe me ligou na noite em que a Hawthorne demitiu Sarah. Você precisa resolver isso. Resolver o quê? Ligue para alguém. Explique que tudo não passou de um problema familiar. Diga que Sarah cometeu um erro. Qual erro?
Contestar o testamento? Fazer uma acusação falsa sobre onde eu estava? Recomendar à vovó um negócio que nem havia sido aprovado pelo setor de compliance? Ela é sua irmã. E a vovó era sua mãe? Minha mãe ficou em silêncio. Então continuei. Você viu Sarah acusar a própria mãe de não ter capacidade para tomar as próprias decisões só porque ela não gostou das escolhas dela. Você também viu Sarah espalhar acusações sobre mim para pessoas ligadas à minha empresa. E você apoiou tudo isso até o momento em que as provas começaram a atrapalhar a história de vocês. Eu só estava tentando manter a família unida. Não. Você estava tentando manter a família organizada exatamente da maneira que você queria. Ela começou a responder, mas eu a interrompi. Naquela noite em que você jogou vinho em mim, você não estava com raiva porque eu era CEO. Você ficou furiosa porque, diante de todo mundo, descobriram que você estava errada sobre mim. Depois de um longo silêncio, ela perguntou: então isso é vingança? Não. Fiz uma pausa antes de continuar. Para ser vingança, eu teria precisado fazer alguma coisa contra Sarah. Eu apenas me defendi. O que aconteceu com a carreira dela veio das próprias decisões que tomou quando acreditava que ninguém iria examiná-las. Encerrei a ligação. Pela primeira vez, eu não precisava ter a última palavra. As provas já tinham falado por mim. Nos meses seguintes ao processo, alguns parentes tentaram me empurrar de volta para os papéis que eu sempre havia desempenhado dentro da família. Alguns diziam que Sarah já tinha sido punida o suficiente e queriam que eu a ajudasse a reconstruir a carreira. Outros insistiam que eu deveria fazer as pazes com minha mãe porque, segundo eles, família a gente só tem uma. E alguns, de repente, começaram a demonstrar interesse pela Northline, pelo meu apartamento e por tudo aquilo que haviam ignorado quando acreditavam que eu era apenas uma pessoa comum. Eu parei de me explicar. Mantive os imóveis da minha avó sob administração profissional e estabeleci relatórios trimestrais para que ninguém da família pudesse acusar os responsáveis de esconder informações. Também preservei o programa de bolsas exatamente como ela havia planejado. Algum tempo depois, a Northline finalmente retomou as negociações que haviam sido adiadas por causa do processo. Ethan foi oficialmente nomeado COO. Na verdade, ele já vinha exercendo boa parte daquela função muito antes de eu aceitar que precisava dividir o controle. Também guardei uma única coisa da antiga casa da minha avó, o cardigan azul que ela usava no vídeo apresentado durante o julgamento. Ele fica dentro de uma capa para roupas no meu armário. Não porque tem algum valor financeiro, mas porque, sempre que olho para ele, lembro da frase que mais ficou comigo. Responsabilidade não é a mesma coisa que direito adquirido. Essa acabou sendo a maior lição de toda aquela experiência. Famílias podem confundir intimidade com posse. Um pai ou uma mãe pode acreditar que tem o direito de decidir qual filho merece ser considerado bem-sucedido. Um irmão pode imaginar que seu conhecimento profissional lhe dá autoridade sobre as decisões de outra pessoa. E alguns parentes podem até acreditar que uma herança é uma recompensa pelo papel que imaginam ter desempenhado na vida de alguém. Nenhuma dessas crenças cria um direito. O maior presente que minha avó me deixou não foram os imóveis. Foi a maneira como ela registrou suas decisões enquanto ainda podia falar por si mesma. Ela me ensinou que limites se tornam muito mais fortes quando são claros, consistentes e acompanhados de atitudes concretas. Mas também me ensinou algo mais difícil de aceitar. Amar sua família não significa protegê-la de todas as consequências das próprias escolhas. Durante anos, achei que alcançar o sucesso finalmente faria minha mãe me respeitar. Não fez. Depois pensei que vencer aquela batalha judicial faria com que ela finalmente me compreendesse. Também não aconteceu. O que mudou fui eu. Já não precisava da aprovação dela para provar que minha vida tinha valor. Sarah passou boa parte da vida construindo sua identidade como a filha que todos admiravam. Eu, por outro lado, construí a minha como a filha que aprendeu a sobreviver sendo ignorada. As duas identidades davam à nossa família poder demais sobre quem éramos. A coisa mais saudável que fiz foi parar de definir minha própria vida em oposição à dela. Eu não venci porque Sarah perdeu o emprego. Venci porque, quando ela tentou reescrever as decisões da minha avó, eu tive maturidade para responder com fatos e provas, em vez de me transformar na pessoa que ela dizia que eu era. Venci porque consegui proteger minha empresa sem precisar destruir outra pessoa.
Venci porque aprendi que estabelecer um limite não é crueldade só porque alguém se sente incomodado ao ser impedido de ultrapassá-lo. E, se existe uma única lição que levei daquele tribunal, é esta. Nunca passe a vida inteira tentando provar seu valor para pessoas que se beneficiam de fingir que não conseguem enxergá-lo. Construa algo de que você possa se orgulhar. Guarde registros quando as coisas forem importantes. Proteja sua reputação sem abrir mão dos seus princípios. E quando as escolhas de outra pessoa finalmente trouxerem consequências, não confunda a decisão de não salvá-la com vingança. Então eu deixaria uma pergunta para quem ouviu toda essa história. Se sua família passasse anos decidindo quem você deveria ser e, finalmente, a verdade lhe desse a oportunidade de provar que eles estavam errados, você usaria esse poder para puni-los? Ou simplesmente pararia de entregar a eles o direito de definir quem você é? Para mim, essa foi a verdadeira diferença entre vingança e liberdade.